Olá, estudantes do sexto ano do Colégio Alexandre Dumas, aqui é o professor Willer e a gente vai fazer o nosso segundo encontro com a disciplina de cultura afro, ok? E hoje nós vamos trabalhar o assunto movimento negro como movimento social. Um dos nossos objetivos hoje é repensar, por exemplo, por qual motivo na história brasileira grupos de população negra se organizaram para reivindicar direitos. Também vamos pensar no seguinte: quanto foi importante os movimentos, as ações da população negra reivindicando direitos e quanto tem sido até hoje esses movimentos de reivindicação. E ao mesmo tempo devemos repensar um pouquinho hoje qual o papel do negro na sociedade brasileira. Então, esse assunto, o movimento negro, vai nos ajudar a compreender que o negro, enquanto cidadão, para ser reconhecido enquanto cidadão, teve que lutar por seus direitos, reivindicar os seus direitos, realizar manifestações, e dessa forma a gente vai entender mais ou menos esse paradoxo, ok? Então, convido a vocês a se aproximar aqui e vir comigo. Okay? Primeira coisa é entender o que é o movimento negro. Quando a gente usa movimento negro, quando a gente fala movimento negro, é o mesmo que utilizar a expressão movimento social. Em nossas aulas, a gente vem utilizando o termo social como pessoas ou população. Então, movimento social vai significar o quê? Movimento de pessoas ou população. Mas a pergunta é: por qual motivo? Por qual razão? Movimento negro, nesse caso, seria um tipo de movimento social. Movimento social que vai ter como conceito a ação coletiva de um grupo organizado que busca transformação social ou conservar alguma demanda. Então preste atenção comigo. Movimento negro é igual a movimento social, que é igual a ação coletiva. Quando a gente fala coletiva, grupo de pessoas, por isso a gente fala movimentos sociais. Então veja, ação coletiva de um grupo organizado. Quando a gente pensa uma ação coletiva de um grupo organizado, é um grupo de pessoas que percebe que está numa condição de vida ruim, ou passando por alguma problemática, ou que precisa de algo. E esse grupo, a partir dessa convicção da sua realidade social, ela vai buscar ou transformar ou melhorar aquela condição. Então, o movimento negro no Brasil, sendo um movimento social, ele vai buscar essas transformação social, ou seja, transformação na sociedade em que vive. Ou, ao mesmo tempo, conservar algum direito que já se tem. Então veja, a grande questão é buscar o quê? Reivindicar o quê? E por que se organizar dessa forma? Então a gente vai ver qual é a conclusão que a gente tira de início. O movimento negro ele vai ser uma reivindicação de direitos, que é o elemento gerador dos movimentos sociais. Ou seja, a existência, a origem de um movimento social é decorrente da necessidade de uma busca por direito. Ou seja, mesmo essas pessoas sendo cidadãos brasileiros, no entanto, dentro da nossa sociedade, elas não são reconhecidas em sua plenitude. O que seria essa plenitude? Ou seja, em todas as necessidades. Então, por exemplo, em 2010 foi criado o Estatuto da Igualdade Racial de combate ao racismo. Foi aperfeiçoado também a lei de feminicídio, já que a violência contra a mulher negra é muito grande. Infelizmente, com todas as leis, com toda a educação que nós temos, a gente vem vivenciando casos de racismo contra a população negra, a principal população que sofre esses males. Então, o movimento negro ele vem justamente reivindicar melhoria em cima disso. Então, movimento negro é igual a cidadania. Cidadania que é o fato de você exercer os seus direitos e deveres. E quando você manifesta, reivindica direitos, melhorias na lei, melhorias na sua qualidade de vida, você está exercendo a sua cidadania. Ao mesmo tempo, você está na busca por igualdade de direitos,
pertinentes a todos os cidadãos. Ou seja, se a democracia é direitos iguais para todos, significa dizer que você, enquanto cidadão, possui o mesmo direito, mas muitas vezes na prática isso não ocorre. Então eu não sei quantos de vocês têm pais, tios, ou já assistiram na televisão, por exemplo, greve dos rodoviários, onde os motoristas de ônibus não levam os ônibus para as ruas ou para os ônibus na rua. Também a gente teve aí, há um tempo atrás, a greve dos policiais, onde estavam tentando reivindicar melhorias para o desempenho do seu trabalho. Tivemos também no ano passado, ano retrasado, a greve dos rodoviários, aonde estavam reivindicando combustível mais barato, menores impostos. Então veja, esses grupos que fazem parte da sociedade, eles estão reivindicando melhoria. Os rodoviários queriam aumento de salário, melhor segurança, melhores condições de trabalho. Os policiais, da mesma forma, melhores condições de trabalho, aumento salarial, melhores artifícios de segurança. Os caminhoneiros, baixos impostos. Aí você tem o Movimento Sem Terra também, que são grupos que reivindicam terras na zona rural, porque historicamente são pessoas que ficaram sem terra. Então veja, todos esses grupos, sejam eles através de sindicatos, seja ele através dessas organizações, são chamados de movimento social. Ou seja, ao contrário do que se pensa, ao contrário do que se fala, que muitas vezes são movimentos de rebeldes, bardeireiros, mas são grupos que auto-se identifica com um determinado problema e que passa a reivindicar esses direitos para aquele grupo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o movimento negro, historicamente, ele vem reivindicando terra, o acesso à terra. Se nós formos analisar, parte da população da sociedade brasileira, seja nos centros urbanos ou na área rural, que menos tem acesso à terra. Então, a maior parte da população negra está concentrada onde? Nas periferias, nas favelas, nas péssimas condições de moradia. Então, quando a gente assiste parte da televisão, a gente vê essa população concentrada aí nos locais que ocorrem desabamentos. Também você tem um reconhecimento do cidadão negro, ou seja, a criação de leis que vai proteger o negro contra preconceito, contra a discriminação, ao mesmo tempo a inserção do negro no cinema, na mídia, nas propagandas. Vocês podem identificar que ainda hoje são poucos os desenhos que possuem personagens ou protagonistas negros. Então, como é que você tem hoje no Brasil mais da metade da população brasileira negra e você não tem personagens infantis? E você quase que não vê negros em novelas, telejornais. Então, esse movimento negro busca, sim, reivindicar esses espaços, tanto de moradia, quanto acesso à escola, acesso à universidade e combater todo o preconceito em forma de discriminação. Uma das formas de movimentos sociais mais antigas que nós temos, nós estudamos na última aula, no nosso assunto quilombos de ontem, que foi os quilombos. Então, quilombo ele pode ser visto como um dos primeiros marcos do movimento negro, onde a população negra vai fazer oposição à situação de escravidão. Ou seja, aquele grupo de pessoas daquela época não se reconhecia como uma mercadoria, como um objeto, se enxergava como um ser humano. E tinha esperança, perspectiva para um futuro melhor, já que aquelas pessoas, assim como eu falo, antes de mais nada, eram seres humanos, e aqueles seres humanos, através da fuga para o quilombo, através de outras formas de resistência, promovia essas reivindicações. Ou seja, qual era a principal reivindicação? A liberdade contra a escravidão. Então, o quilombo, a fuga para os quilombos, a formação dos quilombos na história do Brasil no período da escravidão, pode sim ser considerada a primeira forma de movimento negro, de movimento social, de uma ação coletiva que buscava uma transformação em uma sociedade que não aceitava o negro como ser humano, mas sim visto como um objeto, como uma mercadoria. Uma observação que a gente pode fazer, eu quero encerrar hoje, com a seguinte pergunta: lutar por direitos, será que é necessário em nosso país? Negros
São cidadãos brasileiros? São brasileiros? O que é que vocês acham? E o negro, de fato, ele é cidadão? E se é cidadão, por que tem que reivindicar melhorias? É papel do governo, é papel do Estado. A lei diz que somos todos iguais perante a Constituição brasileira e que todos merecem o respeito. E muitas vezes na prática isso não ocorre dessa forma que se tem, através dos movimentos sociais, através do movimento negro, que a gente vai estudar em outro momento, na próxima etapa a gente vai estar estudando e a gente vai ver quais foram as lutas, quais foram as conquistas daqui para frente, ok? Obrigado, meus queridos, e até a próxima.